Boa tarde, tudo bem? Então, vamos dar ainda sobre o refreshment, né? Então, a importância do domínio de outros idiomas, a Pina fala. Só para lembrar que as pessoas comuns não voam, andam simplesmente. Por isso, vocês estão classificados num segmento diferente. Vocês não são seres humanos comuns. Escolher essa profissão não pelo salário, mas pelo tipo de vida. Assim, o acidente ronda vocês. Acho que a dose de baixo astral já está de bom tamanho. Vamos falar da importância dos idiomas. Zélia Martins. Eu sei que saber outros idiomas facilita a conversação, mas isso nunca serviu de impedimento para mim. Afinal, para que serve o embromation? Meu inglês nunca foi aquela Coca-Cola e eu nem pretendia discutir reforma agrária com os passageiros. Portanto, o pouco que sabia resolvia as questões que se apresentavam. E vamos combinar que lá no Ceará, em 1973, não havia profusão de escolas de idiomas disponíveis como no Rio. E tampouco minha família tinha condições de bancar essa dita extravagância. Eliane Siqueira. Graças a Deus, meus pais me possibilitaram essa oportunidade. Quando entrei para a Varig, já falava inglês, francês e espanhol. E depois estudei japonês para poder concorrer com os comissários que tinham fluência nesse idioma para poder ir para o baseamento de Los Angeles. Sempre tivemos pessoas que falavam fluentemente os idiomas das cidades de destino dos voos, e os demais tinham noções muito boas. O passageiro Varg nunca saiu prejudicado nesse aspecto. Maurício Spier. Eu tenho uma passagem muito engraçada quando da prova de inglês para a seleção na Varig. Minha amiga, que trabalhava em terra na KLM, lá em Porto Alegre, me levou para um bar para decorar as respostas às perguntas frequentes que a banca aplicava. Entre um drink e outro, dá-lhe de inglês. No final, eu estava totalmente bêbado e crente que tinha absorvido tudo do idioma saxão. Pois bem, na hora do exame perguntaram já no final o meu estado civil e eu prontamente disse que era noivo. Mas aí veio a derradeira que quase me levou a nocaute. Totalmente fora do script. O que ela faz? Minha resposta causou gargalhada geral. X a manequim. A Heidi, que fazia parte do grupo, ponderou dizendo que eu havia passado, no entanto, era necessário que depois eu fizesse um curso para aprimorar o conhecimento do idioma. Bons tempos aqueles que, quando a gente imaginava que podia tudo, inclusive enganar a banca. Filó. Eu achava que falava inglês ao entrar na empresa, porque na escola onde eu estudava, o professor dizia: The book is on the table. E além de repetir a frase, eu o entendia. Mas no voo, a situação se complicou. Quando os passageiros usavam expressões que eu desconhecia, ficava apavorada em imaginar que a instrutora pudesse estar observando minha dificuldade e que me reportaria. Eu tinha de aprender rápido, pois nem queria pensar no risco de voltar para o Guarujá, não com a sensação de fracasso, mas como aquele preso que programa a fuga e acaba voltando para a cela. Empenhei-me e consegui falar, além do inglês, outros idiomas. Sérgio Prates. Acredito que os cursos de idiomas e também os de speech que proporcionávamos contribuíram para aqueles que tinham dificuldade de pronúncia e entendimento. Eles deram um upgrade aos comissários. Experiências com incorporações de outras companhias aéreas. Pina. E quanto à vinda de tripulantes oriundos das diversas compras de outras companhias aéreas por parte da Varig? Lúcia Prisco.
Quando a Varig comprou a Real, os tripulantes daquela empresa foram fazer o curso de adaptação em Porto Alegre. No primeiro dia de aula, eles não apareceram na Varig. Dona Alice procurou saber o motivo. Eles ficavam hospedados naquele hotel da rua General Vitorino, e o motivo foi que a Varig mandou um micro-ônibus com aqueles bancos paralelos à parede e com um compartimento para bagagem. Quando eles o viram, se recusaram a subir, dizendo que não eram gado para andar daquele jeito. Imagine o pássaro, o amado e outros bambambãs da Real tendo um ataque de nervos. No dia seguinte, mandaram um ônibus comum e tudo foi resolvido. Foi maravilhoso para nós, variguianos, ter a companhia desses experientes comissários que já faziam voos internacionais. Isso demonstra o quanto os valores podem ser diferentes entre empresas. Arieta. Em 61, quando a Varig comprou a Real, fui convocado para checar um voo de Constellation para o norte. O chefe de equipe era o Amado. O primeiro comissário era o Pássaro Preto, que era o de Souza. O auxiliar da frente era o Boca, Maurício Leal. Tinha também o Adirco, aquele que deixou crescer o bigode em clara atitude provocativa às regras e como forma de agredir o Sérgio Prates. Quando cheguei à porta do avião e vi aquelas vacas sagradas da Real, me recusei a checá-los. Acabei punido. Mas como poderia checar aqueles caras que já voavam para Tóquio de DC-6, eu, um guri sem experiência? Nem pensar que iria passar por isso. Pina. Recordo-me que na época que fui convidada para dar curso para vocês, a Varig estava absorvendo a Cruzeiro e os comissários de lá não tinham a mesma disciplina, o mesmo rigor. Em uma aula estavam presentes tripulantes da Cruzeiro e Varig, quase rosnando uns para os outros, cada turma em um lado da sala. Mas no decorrer do dia, os ponteiros foram se acertando e, no final, houve um congraçamento com todo mundo misturado. Perceberam que tinham os mesmos problemas. Foi uma catarse. Casos engraçados e constrangedores. Pina. Que tal contarem os casos engraçados que aconteceram com vocês? É hora de relaxar. Thelma Helena. Eu e Valquíria estamos fazendo um voo para o Nordeste de 727 com um avião lotado de alemães. Diziam gracinhas e até coisas grosseiras que a nega Valquíria ia traduzindo baixinho, engolindo em seco o riso deles. Na hora de servirmos os drinks, a Valquíria se dirigiu a eles em alemão, perguntando o que eles gostariam de beber. Eles ficaram com cara de atarantados. Como poderia imaginar uma mulata de olhos verdes faiscantes falando alemão em um voo nacional? Valeu ver o ar de espanto deles. Marçal Júnior. Eu fiz um fretamento do Rio para Salvador e o comandante era o Delgado, cara boníssimo, oriundo da Paraense. O objetivo dos passageiros era comparecer ao primeiro Congresso Brasileiro de Cabeleireiros. Foi engraçadíssimo ver aquelas 109 bichas transformarem o corredor do avião em passarela, abanando as mãos e desfilando feito misses. Queriam até passar o carrinho de drinks para mim. O Eloy chegou a me chamar na chefia para explicar as 109 cartas de elogio. Foi hilariante. Edson. Perante uma resposta negativa a uma solicitação de algum produto em falta, o passageiro argentino disse para o boca de sapo, Maurício Leal: essa empresa é uma merda. Nunca mais irei voar com ela. Teve de engolir a resposta do boca com aquelas gotas de saliva. Sorte é do senhor que pode escolher. Porque eu tenho que voar muitos anos ainda até me aposentar. Por que o senhor não vai de aerolíneas argentinas? O passageiro respondeu encabulado: é mais merda ainda. O boca de sapo sabia como desarmar os passageiros abusados, né? Com seu incomparável bom humor. José Jordão.
Um passageiro com cargo importante em Campinas teve uma crise de hemorroidas a bordo. Tivemos que improvisar uma enfermaria junto à porta 1R do 747. E com a ajuda de um médico anestesista, foi possível controlar a situação, que era lastimável. O passageiro, depois de nem queria olhar de tanta vergonha. Yara Maria. Num voo para Santiago, entrou Pelé, elegantíssimo, vestindo uma camisa Yves Saint Laurent azul clarinho, por baixo de um terno bem cortado. Disse-me que não queria comer nada. Iria beber tão somente um suco de tomate. Caprichei na feitura do suco, principalmente com a pimenta do reino. No momento em que fui entregar para ele, houve uma troca de mãos que até hoje não consigo entender. Eu pensei que ele tinha pegado e ele pensou o mesmo, mas o suco ficou no ar e entornou sobre a camisa do rei. Só ouvi dizer: que azar! Justo hoje que embarquei sem trazer uma camisa reserva e o aeroporto deve estar lotado de fãs aguardando. O chefe de equipe era o Odorico, que me chamou num canto dizendo que talvez perguntasse qual era a minha matrícula, tal a gravidade da situação, visto que o passageiro era vipíssimo. Pelé foi de uma delicadeza impressionante. Ele levantou-se, tirou a camisa e entregou-me depois de fecharmos a cortina da primeira classe do 707. Ele ficou de calça, sem camisa, com aquele tórax perfeito, melhor que tanquinho. Eu pedi licença para lavar a camisa e a levei para o toalete. Ali, aos prantos, peguei aqueles sabonetinhos para tentar amenizar o estrago que havia causado. Quanto mais eu esfregava, mais a pimenta ficava aparente. E ele lá, tranquilamente, conversando com os colegas e passageiros, contando histórias como se nada tivesse acontecido. Quando viu que eu estava chorando, me abraçou sorrindo e disse não entender porque eu estava naquele estado, que não havia razão para tanta tristeza. Foi ele quem me tranquilizou. Colocando a camisa na saída de ar do toalete, sequei um pouco aquela parte molhada. Eu conseguira tirar a mancha do suco, mas as malditas pimentinhas ficaram ali, grudadas, me denunciando. Ele vestiu a camisa amassadinha e cheia de pontinhos pretos. Tentei puxar o paletó dele para esconder, mas foi impossível. Era bem do lado da gravata. Ao posarmos, ver aquela multidão e banda musical o aguardando me deixou muito constrangida. Amanhã tem mais histórias. Fique bem, fique em casa.